5 minutos no Ar Esportes ao meio-dia, um programa conectado com a audiência. O principal destaque do Grêmio. Hoje é dia de Grêmio, 8 da noite. A garotada em campo mais uma vez, dessa vez pelo Gauchão. Tem Grêmio e Aimoré. O principal destaque do Grêmio chega com Rodrigo Oliveira. O Grêmio está desistindo de contratar um novo goleiro, pela carência no mercado e pelas boas atuações de Breno. Se o jogador de 21 anos mantiver a performance nos próximos jogos, a direção não vai contratar ninguém para a posição. O titular será o Breno, o reserva será o jovem Adriel e entre Paulo Vitor e Vanderlei apenas um deve ficar. Na renovação do técnico Renato Portaluppi, Gamba, a direção do Grêmio acordou com o treinador que o maior aproveitamento da base a partir de agora é uma política do clube que deve ser seguida. E nesta linha, hoje contra o Aimoré, o Grêmio terá mais uma novidade da base no time titular. É o meia Pedro Lucas, 19 anos, que foi campeão mundial pela seleção sub-17 e foi apadrinhado por Ronaldo Fenômeno. Importante que isso passa a fazer parte de uma convicção de futebol no Grêmio. O aproveitamento maior dos jogadores da base a partir da temporada 2021. E trouxe bem o Rodrigo, né? Houve um acordo entre o presidente Romildo Bolzan e o técnico Renato Portaluppi quando da prorrogação do seu vínculo com o Grêmio. Uma maior oportunidade para os jovens. Seria esse um indicativo de que o Grêmio vai encontrar dificuldades no mercado? Ou realmente há uma convicção em apostar na base? E essa não é uma situação emergencial. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. O principal destaque do Internacional, Rafael Gomes. Que pode anunciar hoje o seu primeiro reforço, Carlos Palacios, a caminho de Porto Alegre, para ser o primeiro reforço da era Miguel Ángel Ramírez, que estreia oficialmente no comando do time contra o Novo Hamburgo e pode ter uma novidade importantíssima na equipe, o retorno de Paolo Guerreiro ao time titular. Guerreiro como titular, será? Já domingo contra o Novo Hamburgo, entrou no segundo tempo do jogo contra o Ipiranga, vitória do Inter na rodada passada por 4-2, seria uma grande atração para esse jogo do final de semana, a presença de Paolo Guerreiro como titular. Daqui a pouco a gente amplia tudo isso aqui em Esportes ao meio-dia, hoje sexta-feira, dia de receber aqui no programa Drualdo Guerra Filho. Tá rolando aqui, Guerrinha, no calendário, 19 de março, hoje eu tô completando um ano de home office. Um ano trabalhando de casa. E assim seguiremos, Guerrinha, em nome da saúde, em nome da ciência, em nome da coletividade, nos cuidando das pessoas que a gente ama. Boa tarde, bem-vindo, Guerra. Boa tarde, Gamba, boa tarde, amigos da Gaúcha. Pois é, eu e o Pedro Ernesto fomos os primeiros, né, pela idade, dia 17 de março, acabamos levando aquele aviso, vocês dois em casa. E depois foram saindo o resto. Vê só como passou rápido, hein? Um ano. Sabe o que é isso? E eu não sei quando é que termina. Também não, Guerrinha, também não. Hoje, né, estamos todos adaptados nesse nosso novo modelo de trabalho remoto, todos em casa, mas como faz falta um estúdio de rádio, né, Guerrinha? Como faz falta uma redação, como faz falta um bate-papo com os colegas, rapaz. Faz falta o abraço, faz falta o café, faz falta a conversa fiada, faz falta um montão de coisa, mas vamos nos adaptando, né? É isso, e seguiremos nesse modelo. Bom, Guerrinha, final de semana, né, tem o jogo do Internacional contra o Novo Hamburgo. Hoje já tem o jogo do Grêmio contra o Aimoré, de novo oportunidade para a garotada, Guerra. Faz bem, o Renato vai dando rodagem pra meninada, né? E esse é o campeonato certo para que isso aconteça. E mais certo ainda, porque o Grêmio tá com uma folga legal, o Grêmio tem 100%. O Grêmio jogou menos, não, é aproveitamento. Se não tem o mesmo número de jogos, é aproveitamento. O Grêmio tem 100%. Então o Grêmio até pode gastar um pouco da sua gordura e botar os meninos em campo, sim. Não acredito que vai acontecer isso tão hoje à noite, né? Porque a meninada tá embalada, ganhou fora de casa um jogo importante. O adversário era fraco, mas era inquieto, era Libertadores, era uma outra mochila nas costas, e hoje entram mais embalados ainda com o ingresso de mais um menino no time pra gente observar. Eu acho que o Grêmio tá trabalhando bem. Guerrinha, Paolo Guerreiro já como titular pro final de semana, e aí vai voltar o debate da semana, né? Tem Guerreiro, tem Yuri Alberto, tem Thiago Galhardo, como é que faz pra montar esse time, hein, Guerra? Eu tava vendo os poucos minutos que o Galhardo jogou contra o Ipiranga.
O Galhardo voltou como manequim, né? O Galhardo não, o Guerreiro voltou como manequim, né? Tá fininho, tá magrinho, não sei, olha, voltou muito menos pesado do que estava quando parou. Bola ele tem, bagagem também sobra. Então eu acho que ele tá na frente nesta corrida pela camisa 9. Não que o Yuri Alberto seja descartável. Agora, o Yuri Alberto até, de repente, é o mais próximo jogador do Inter a ser negociado. Então é bom que já se comece a confiar em Paulo Guerreiro. Tem isso também. Lembrando que o programa hoje tem na direção a Valéria Poçamaia. A equipe técnica tem Rafael Manito, Thiago Barbosa, Paulo Fernando Rodrigues, Gleidson Ferreira e Rudinei August. Vamos fazer o seguinte, intervalo comercial muito rápido aqui no programa e a gente já volta para falar de dupla Grenal. Tem muitos assuntos pra gente abordar no programa de hoje. Volta com Esportes ao meio-dia, oferecimento Ferramentas Gerais, parceira da indústria gaúcha e de todos os profissionais. Montreal Ford, a sua melhor opção. E Bistec Supermercados, você vai se surpreender, tem um clube de vantagens e muito mais. Bistec Supermercados, fica ali na Avenida do Forte 1396. Sinal da Gaúcha, marcando o meio-dia e 15, vamos falar de dupla Grenal. Para estar imune, bebida láctea da Santa Clara que eleva a sua imunidade, ferramenta de tools na mão de quem faz e Top Car, welcome to the top. Muito bem, Valéria Poçamai, diretora deste programa nesta sexta-feira. Rodrigo Oliveira está acompanhando o Grêmio, Rafael Gomes com o Internacional, nosso convidado é o Guerrinha. Bom, Rodrigo, hoje é dia de Grêmio, 8 da noite, Campeonato Gaúcho. O Grêmio vai para sua terceira partida para tentar manter o 100% de aproveitamento. Hoje o adversário é o Aimoré e segue a estratégia do Grêmio de dar oportunidade para os garotos. E tem cara nova começando a partida de hoje como titular. E que atração, hein, Rodrigo? Nesta noite, a novidade será Pedro Lucas, meia de 18 anos, campeão mundial pela Seleção Brasileira Sub-17 em 2019. Tem como principal virtude a qualidade técnica. É muito elogiado pela precisão no passe. O Pedro Lucas entrou no segundo tempo contra o Ayacucho e hoje começa como titular na vaga do Tassiano, que ganhou alguns dias de folga em um acordo com a direção. Uma curiosidade, Gamba, sobre o Pedro Lucas. Ele é natural do Espírito Santo. Quando ele tinha 9 anos, o pai dele divulgou um vídeo com lances, com jogadas do menino. O vídeo, através de amigos em comum, foi parar nas mãos de Ademir da Guia, ídolo histórico do Palmeiras, que mostrou o vídeo para Ronaldo Nazário. O Ronaldo gostou tanto da performance do Pedro Lucas que conseguiu, com seus contatos e com a sua história, a oportunidade de o Pedro Lucas fazer um período de teste no Real Madrid. E ele, quando muito menino, treinou no Real Madrid. Hoje é a atração do time titular profissional do Grêmio na partida contra o Aimoré. 9 anos, eu conversei com o Pedro Lucas sobre isso. Ele não lembra muito de como foi esse período dele lá no Real Madrid, era muito novo, tudo mais, mas já é uma bagagem, né? Já é uma bagagem. Um jogador que teve, por exemplo, o Ronaldo Fenômeno como padrinho em determinado momento da carreira. Depois, Guerrinha, começou a sua trajetória, e a sua trajetória já tem no currículo um título mundial com a Seleção Brasileira Sub-17. Torcida do Grêmio tem uma enorme expectativa com relação ao Pedro Lucas. Lá em Quito, ele começou no banco, entrou durante a partida, e agora está tendo uma oportunidade, dessa vez como titular, Guerra. Chega numa hora boa, né? Que ele não se lembra lá do início, a gente vai entender, novinho, né? Saiu do país, foi para um lugar completamente diferente. Agora, ele está adaptado ao Grêmio, não aos profissionais do Grêmio, onde ele começa a ganhar espaço. Mas tem tudo para se dar bem, não digo para virar titular logo em seguida, mas para virar opção, o que é muito importante numa temporada que nós teremos jogos e mais jogos. E aí, Rodrigo, bom, pegando outra novidade, e aí sim na relação de concentrados para o jogo de hoje. Tem um jogador que também há muito tempo a gente ouve falar, né? Vitor Bobsin, campeão sul-americano lá em 2017 com a seleção sub-17, né? Se fala muito sobre esse jogador, muito se questionou por que ele não estava recebendo oportunidades no grupo principal e tudo mais. Foi relacionado para o jogo de hoje, Rodrigo. Foi relacionado, fica no banco de reservas, entra na vaga do Tassiano na relação. É um volante mais defensivo, também com muita qualidade técnica e qualidade no passe. Tem 21 anos. E outra novidade
é o volante Matheus Ferreira, 19 anos. Na base, ele era conhecido como Sarará. Na lista de relacionados do Grêmio, ele apareceu como Matheus Ferreira. Ao que tudo indica, agora é profissional, né, Gamba? Agora é o nome de guerra mais sério, o nome e o sobrenome. O Matheus Ferreira já é um volante mais ofensivo, um segundo volante, que aliás é uma das especialidades da base do Grêmio, né, Gamba? Caras novas do Grêmio. O torcedor gosta disso, vai conhecendo a base, jogos dentro do Campeonato Gaúcho, uma competição que serve para isso, para teste, para laboratório e tudo mais. Agora, Rodrigo, dentro dessa questão de base, essa nova filosofia, essa nova convicção do Grêmio de aproveitar os garotos no grupo principal, isso fez parte, né, de um acordo do presidente Romildo com o Renato Portaluppi, e isso vai ser colocado em prática. Mas é aquilo, né, Rodrigo? É convicção até onde? Até qual página é essa convicção? É convicção porque o mercado hoje está concorrido, há uma dificuldade em contratar jogadores importantes e aí vai dando oportunidade para a base, ou vai dar oportunidade para a base mesmo que o Grêmio consiga contratar jogadores? E aí te coloca uma questão. O Breno é um garoto, tem 21 anos. O Breno vai merecer uma sequência e o Grêmio vai desistir de contratar um goleiro, por exemplo? A tendência é que sim. Ontem, o presidente Romildo Bolzan Júnior, em entrevista ao Show dos Esportes à noite, comigo, o Jory e o Lucianinho, disse que é uma possibilidade grande. Se o Breno mantiver a performance atual, a ideia do Grêmio é que ele siga como titular, que o Adriel seja o reserva, ou pelo menos receba mais oportunidades, e deu a entender o presidente que entre Paulo Vitor e Vanderlei, a ideia é que o Grêmio fique com um, podendo em algum momento da temporada o outro ser incluído em uma negociação. Sobre o aproveitamento da base, eu recebi a informação, Gamba, de que na negociação entre Grêmio e Renato Portaluppi para a renovação contratual, isso foi colocado pela direção do Grêmio como uma política do clube. O Grêmio vai atrás de reforços de impacto, desde que de forma pontual. No mais, o Renato vai ter que seguir essa diretriz. Vamos ouvir o que diz o presidente Romildo Bolzan Júnior sobre isso. A pergunta é se essa política, se esse aproveitamento da base agora é uma política do clube que foi acordada com o Renato e que ele vai seguir agora. Foi sim, foi colocado e faz parte da estratégia sim. Assim como nós informamos e vamos trabalhar muito fortemente para alguns recursos pontuais serem colocados em situações assim de necessidade do clube, nós também vamos valorizar muito e vamos avaliar muito a questão do aproveitamento. Por quê? Porque é estratégico. Mas nós queremos ter muito mais jogadores formados em casa com capacidade de jogar e principalmente com capacidade de ter espaço, e por isso a diminuição da cronologia, por isso a diminuição do tempo, né, de aproveitamento. De modo que esses jogadores possam ser mais rapidamente aproveitados e atender a necessidade dupla de elenco e também atender a necessidade de mercado. Essa conversa que nós tivemos com o Renato foi a mesma coisa que mexer por dentro. Olha, nós não vamos fazer ruptura, vamos continuar no projeto. Temos uma liderança que expressa muito bem o conceito de vitória no Grêmio, mas também temos um conceito que o clube precisa preservar, e esse conceito que o clube precisa preservar é exatamente essa cultura de bom aproveitamento dos nossos jovens. Então isso tudo foi previamente alinhado e na prática já está acontecendo. A leitura que eu faço, Gamba, o Renato gosta de utilizar medalhões na equipe. O Renato pediu mais investimentos por parte da direção. Perfeito. A direção disse, tudo bem, a gente vai investir e vai trazer os reforços mais caros que tu quer, mas vão ser 3 ou 4. No resto, no mais, tu vai ter que usar a base. E ele concordou. Eu vou ser bem sincero, Guerrinha, contigo. O Renato, mais de uma vez, ele já pediu investimento. Quando ele cita o Flamengo, o Palmeiras e o Atlético Mineiro, ele cita porque era tudo que ele queria aqui no Grêmio. Investimento para contratar jogadores importantes. Ok, convicção na base, acordo com o presidente, mas se os reforços não vierem, isso não vai agradar o Renato, porque o Renato há um bom tempo já está pedindo contratação, Guerrinha. Pois é que o Flamengo que foi campeão, que encantou, não o Flamengo de 2020, mas de 2019, tinha muito pouco, ou quase nenhum jogador da base, né? Eram todos cobras criadas. Mas isso acontece uma vez que outra, até porque tu contratar a rodo, como contratou o Flamengo, botar tudo junto e encaixar, é quase um milagre. Então eu penso assim, o Grêmio, através do presidente, pensa muito bem. Né? Ele sabe que para te ter o galo, tu tem que criar o pinto. Então,
Vamos aproveitar a base. Se der certo, segue jogando. Se der certo, além de seguir jogando, rende dinheiro. Se não der certo, bom, aí vamos atrás do cascudo. Ele pensa bem. Eu não sei se o Renato pensa da mesma forma. Nós vamos ter essa resposta quando a corda apertar. Quando vierem aqueles jogos duros, nós vamos olhar para o campo e dizer assim, quantos meninos tem aí? Aí nós vamos ter a resposta. É isso. Até agora, Rodrigo, até agora o Renato está confiando na palavra do presidente de que esses reforços virão, de que esse investimento vai acontecer. Ontem você entrevistou o Douglas Costa. Esse não vem agora. Esse não vem, né? O Grêmio fala em Jailson, fala em Cuejar. O que você tem, Rodrigo, sobre o Rafinha, por exemplo, que é uma possibilidade muito comentada, embora eu considere também um negócio muito difícil. E aí já entro num outro elemento aqui. Trazer o Rafinha não barraria o Wanderson, Rodrigo? Gamba, primeiro sobre o Douglas Costa. Só o fato de o Grêmio ter consultado o Douglas Costa já mostra o tom do investimento que o Grêmio está disposto a fazer nesse acordo com o Renato. Sobre o Rafinha, a direção do Grêmio nega com veemência que não há possibilidade, nega com veemência a possibilidade de contratar esse jogador, diz que ele não está e nunca esteve nos planos do clube justamente por esse motivo. É um perfil que não é o que a direção busca. Para a lateral direita, a prioridade é efetivar o Wanderson como titular. Guerrinha, a busca do Grêmio por contratações. Esse lateral direito, esse aí está definido. Ele joga mais do que os outros. E aparentemente também é desassombrado, não sentiu o fato de subir, de ser levado para o time titular. Esse aí está liquidado o assunto. O Grêmio precisa contratar, eu acho, na minha visão, eu acho que o goleiro espera mais um pouco. Vamos ver que resposta vai dar em jogos mais difíceis, quando será mais exigido. Até agora foi muito bem, não vamos brigar com isso, foi muito bem, a amostragem é boa, mas é pequena. O Grêmio precisa contratar com urgência alguém para a reserva ou substituir o Jean-Pierre. E olha, quem está falando aqui é um fã do Jean-Pierre, mas o Jean-Pierre está entregando nada. E o Grêmio precisa desse armador. E também precisa, acima de tudo, um reserva para o Diego Souza. Não vai tirar o Diego do time, mas quando o Diego não jogar, o Grêmio não tem a peça de reposição. Então eu vejo que as duas principais contratações que o Grêmio carece são essas. Um armador e um reserva para o lugar do Diego Souza. O jogo do Grêmio da noite, Grêmio e Aimoré, 8 horas na Arena. Bom, Rafael Gomes, o Inter entrando em campo no domingo, encarando o Novo Hamburgo, no Estádio do Vale, já tem a regularização da situação do Ramires, vai poder comandar o Internacional à beira do gramado, e essa informação trazida por ti, Rafael, a possibilidade do Guerreiro já ser titular no jogo de domingo contra o Novo Hamburgo. Ele já entrou no segundo tempo no último compromisso contra o Ipiranga e treinou como titular em alguns dos trabalhos comandados pelo Ramires, tanto ontem quanto hoje pela manhã. É claro, tem treinamento amanhã e a gente sabe que o espanhol está fazendo muitos testes e não devemos ter o seu time ideal tão cedo em campo, porque o Miguel Ángel Ramírez está preparando todas as possibilidades que ele tem no time para aí sim, quando chegar na hora da Libertadores da América, ele ter todo o seu elenco à disposição, com possibilidades testadas, contratações e alguns atletas que acabaram não rendendo, indo procurar outro clube. Muitos jogadores sob avaliação nesse momento. No entanto, Guerreiro é peça fundamental no esquema do Miguel Ángel Ramírez. Já no seu vídeo de apresentação, o Inter divulgou uma brincadeira ali do espanhol com o peruano, perguntando por que ele não estava no campo, por que ele não estava jogando, porque o Miguel Ángel Ramírez gosta e muito de Paulo Guerreiro, que voltou aos jogos no último final de semana e voltou a treinar como titular nesta semana. Então, Felipe Gamba, eu acredito que podemos sim projetar Paulo Guerreiro como titular para enfrentar o Novo Hamburgo. Bom, com Paulo Guerreiro, Guerrinha, começando como titular, ele vai adquirindo a sequência tão necessária para ele, voltando depois de um longo período de parada. O que a gente vai começar a discutir aqui e debater é a questão do Yuri Alberto, né? Tem lugar para ele no time com a presença do Guerreiro? Pode jogar pelo lado, né? Como é que o Inter vai pensar esse aproveitamento do Yuri Alberto entre os titulares com a presença do Guerreiro? Gamba, pelo que se fala, claro que eu vou esperar para ver, tu também e o povo também, para ver o Inter em campo. Mas pelo que se fala, o Miguel Ángel Ramírez quer 2 jogadores de lado de campo com velocidade e com drible. Para quê? Para cruzamento.
Se for para cruzamento, é o Guerreiro. Não é o Yuri Alberto que vai jogar ali, tanto que o Inter foi contratar o Palácios, né? E pelo outro lado do campo, pelo menos vai começar não com um jogador veloz, mas que sabe driblar, que é o Patrick, e aproveitando a bola elevada para que o Guerreiro possa tirar partido também nessa jogada. Então, eu acho que o Guerreiro começa, além da bagagem do Guerreiro, começa como titular. O Yuri Alberto é uma excelente opção, principalmente se o Inter precisar mudar a forma de jogar, com um atacante de lado e 2 jogadores mais adiantados. Quem está perdendo espaço nessa corrida é o Galhardo, que não é centroavante, é verdade, mas poderia ser um meia atacante ao lado do centroavante, como já foi, inclusive. Então, eu acho que começa o Guerreiro, o Yuri Alberto fica como reserva imediato, até porque o Galhardo não vai jogar todas, mas quem perde espaço é o Galhardo. Rafael Gomes, Palácios, citado há pouco pelo Guerrinha, já está em Porto Alegre. Internacional pretende anunciar a contratação dele ainda nesta sexta-feira. Como é que está a situação envolvendo o Palácios, hein, Rafael? Pelas informações que eu recebi, Felipe Gamba, esse jogador já estaria em Porto Alegre, mas eu não consegui confirmar isso com a direção colorada. O Inter deve anunciar esse jogador sim até a próxima semana, porque na segunda-feira já quer este atleta treinando para já estar à disposição pelo Campeonato Gaúcho nas rodadas seguintes. Este jogador já deve estar em campo na próxima segunda-feira para um primeiro treinamento no CT Parque Gigante. Não descarto ainda que ele possa treinar amanhã. Pela manhã tem treinamento ainda antes do duelo do domingo contra o Novo Hamburgo. Mas ele é jogador do Inter, 20 anos, União Espanhola, vai assinar um contrato de pelo menos 3 temporadas. O Colorado pagando de maneira parcelada o seu passe junto à equipe chilena e chegando com ritmo de jogo, né? Afinal, atuou no meio de semana na partida da pré-Libertadores contra o Independiente Del Valle. Sem dúvida. Bom, mas ele não está convocado? Ele não vai representar a seleção? Foi convocado ele. Quando é isso? O Pinares e o Arauz. Pelo que eu vi aqui, Guerrinha, ele desfalcaria o Inter em um jogo do Campeonato Gaúcho. Um não é nada. Um jogo ele desfalca. Aliás, sobre isso, Guerrinha, tu me dá a oportunidade de falar o seguinte: as eliminatórias sul-americanas foram suspensas em função da pandemia. E aí a Federação Chilena marca amistoso contra a Bolívia, mas é muita falta de senso, hein? Por favor, para o futebol. Não tem eliminatória. Aí a Federação Chilena vai lá e marca amistoso contra a seleção boliviana, aí tira o Pinares do Grêmio, o Palácios do Inter, o Arauz sai do Corinthians também, sem contar a questão da pandemia, né? A questão de saúde que precisa estar em primeiro lugar. Nenhuma dúvida. Quer dizer, olha, não tem jogo valendo. Bom, então vamos fazer umas brincas. Não, as brincas não vai ter. Que isso? Se não tem valendo, não vai ter as brincas. Né? Que isso. Bom, o Inter vai buscar um lateral esquerdo, né, Rafael? Sim, tá no mercado atrás de um lateral esquerdo, tá atrás de um volante. Não descarto também a contratação de um lateral direito e mais um jogador pela extrema. Eu diria que são pelo menos 5 contratações que o Inter pode fazer ainda, além do próprio Palácios. Mas é um cenário muito complicado. O Inter tá enxugando a sua folha salarial, quer economizar, tem como planejamento também fazer uma grande venda e sim, o lateral esquerdo nesse momento é uma das prioridades, já que o clube acabou rescindindo o contrato com o Zeca, com o Wendel, tem o Moisés, mas vê o Léo Borges ainda como muito novo para ali na frente poder fazer frente a ameaçar a titularidade do Moisés. Muito bem. Vamos fazer o seguinte, intervalo comercial aqui em Esportes ao meio-dia. Na volta tem o Ipiranga, hein? Classificado na Copa do Brasil. Os confrontos das quartas de final da Liga dos Campeões. Ministério Público denunciando o Gabigol. Destaques do mercado da bola. São Paulo tá se movimentando, hein? Tá buscando o treinador pra base. Já já a gente fala sobre isso. Intervalo e já voltamos. Gerais, Montreal Ford, Bistec, Supermercados. Vamos com debate aqui no programa. Para Unidos, a casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC. Muito bem, Valéria Possamay, Adroaldo Guerra Filho, Ipiranga, hein? Ontem 1-1 com o Penharol, desculpa, eu não consigo falar Penharol, é Penharol do Acre, empatou 1-1, se classificou, o Ipiranga de Erechim, Juventude já havia se classificado na terça-feira. Guerrinha, a gente viu o Ipiranga no jogo contra o Inter, a gente tem visto o Ipiranga no Campeonato Gaúcho, que time bem montado, que time bem estruturado pelo Júnior Rocha, hein, Guerra? Bem arrumadinho, sim, bem arrumadinho. Ele não está muito bem colocado no Campeonato Gaúcho por acaso, tá? Porque
se adapta bem às condições da competição, sabe como encarar os adversários dentro e fora da sua casa. E ontem deu mais uma prova de sal. O adversário é quase desconhecido, é fraco, sim, mas é na casa do adversário, motivado em seguir, né? E o Ipiranga saiu atrás, foi buscar o empate, classificou e arrumou mais um dinheiro, que é coisa muito importante para o Ipiranga nessa altura do campeonato. Sem dúvida. Hoje pela manhã nós tivemos o sorteio dos confrontos das quartas de final da Liga dos Campeões e o Manchester City vai pegar o Borussia Dortmund, o Porto vai pegar o Chelsea, Bayern de Munique e PSG vão reeditar a final da Liga dos Campeões do ano passado e também tem Real Madrid e Liverpool que decidiram, senhor Rodrigo Oliveira, a Champions 2017, 2018, naquele jogo vencido pelo Real Madrid por 3-1, nas falhas do Karius, a época goleiro do Liverpool, e naquele episódio, Rodrigo, polêmico, no início do jogo, não foi exatamente no início, foi ali pelos 30, naquele lance do Sérgio Ramos, que ele tira o Salah do jogo, com o Salah deslocando o seu ombro. Tem rivalidade envolvendo o Real e Liverpool, hein, Rodrigo? Tem rivalidade no quesito camisa, é uma Champions de luxo, equilibrada. Na questão momento técnico, o lado do Bayern de Munique e do Manchester City está mais forte, Gamba. Tô prevendo uma final antecipada, Bayern versus Manchester City na semifinal. É por aí, porque eles vão se enfrentar na semifinal. A verdade é que esse sorteio é um convite para comprar pijama, né? E olha que tem jogos aí que, meu senhor, vão prender a atenção de todo mundo. É jogo, é um sorteio para comprar pijama, não sair de casa. É pesado, né? É pesado. O Paris Saint-Germain vai ter a volta do Neymar para esses jogos contra o Bayern de Munique, né? Imagina só o sentimento de revanche pro PSG pegando o Bayern de novo. O City vai pegar o Borussia do Haaland, né? O Chelsea com o Thomas Tuchel ajustando o time vai pegar o surpreendente Porto que deixou Juventus pelo caminho. Então tem confrontos muito interessantes aí envolvendo as quartas de final da Liga dos Campeões. Vai prender muito a nossa atenção. O Ministério Público denunciou o Gabigol. O atacante do Flamengo foi denunciado pelo MP de São Paulo por crime contra a saúde pública por ter participado da aglomeração com outras 150 pessoas em um cassino clandestino, ao pedido pelo pagamento de 100 salários mínimos, aproximadamente R$104 mil, ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente pela infração penal. São Paulo está no mercado, São Paulo está contratando, mas o São Paulo também está de olho na sua base. E o Alex, ex-meia, Alex pode ser o novo técnico do time sub-20 do São Paulo. Ídolo do Palmeiras, o Alex pode ser o técnico do sub-20 do São Paulo. Valéria Possamay, o que é destaque no Twitter nesta sexta-feira, hein, Valéria? Gamba, um dos destaques é uma entrevista do volante Ramiro, que atualmente está no Corinthians, ex-Grêmio, e ele contou, ele que justamente foi um dos infectados na segunda onda de surto de Covid-19 no Timão. E em entrevista aos colegas da ESPN Brasil, ele contou que além dos sintomas que teve também que lidar com o isolamento social, ele tem sofrido na volta aos treinos. O Ramiro compara essa questão da recuperação pós-Covid como se fosse um problema em um jogo de altitude. Então, destaque aí também do Twitter essa entrevista concedida pelo Ramiro. Perde o fôlego, né? Perde o ar, tem que ficar buscando o ar. Tá aí o depoimento do Ramiro. Com relação a isso, ele que também testou positivo para Covid-19 tá voltando. Vamos fazer o seguinte, intervalo comercial, na volta tem opinião, comentário de Pedro Ernesto Denardim. Ferramentas Gerais, Montreal Ford, Bistec e Supermercados, é hora de opinião. Comentário de Pedro Ernesto Denardim, que Valéria Possamay comenta aqui em Esportes ao meio-dia para... Jardim Esponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. A Facta tem condições imperdíveis para você. Aproveite o aumento de margem e saia do sufoco. Ligue 3021-7833. Fundação Escola do Superior do Ministério Público e renovadora de pneus Hoff, feita por caminhoneiros para caminhoneiros. Alô, Pedro! Pois Felipe Gamba, o Grêmio, segundo o Globo Esporte, estaria negociando nesse momento com o Rafinha. E aí, aí tem duas coisas que precisam ser analisadas. Primeiro, ele é um pedido do técnico Renato, só que ele tem 35 anos, ele já é um veterano. Vai jogar bem esse ano? Vai. Mas será que ele não está pedindo um contrato de 2 ou 3 anos? E quem garante que no ano que vem o Rafinha terá condição física para jogar? O Grêmio contratou o Vitor Ferraz, que sempre foi um jogador muito correto, muito bom, jogou muito bem no Santos, mas parece que ele está sentindo também o
peso dos anos e já está perdendo a posição para o Wanderson. Então, se o Renato quer o Rafinha, tem muitos dirigentes do Grêmio que querem o aproveitamento do jogador Wanderson, um menino que está dando boa resposta, etc. A coisa está assim, o Renato pedindo jogadores mais cascudos, mais prontos, veteranos, até como é o caso do Rafinha, e muitos dirigentes do Grêmio lá dentro da sala de reuniões querendo o aproveitamento dos meninos, que aliás jogam hoje à noite, terceira partida do Grêmio no Campeonato Gaúcho, já ganharam do Brasil de Pelotas, já ganharam do Esportivo e vão tentar ganhar do Aimoré. Ou seja, o Grêmio está podendo ver os jogadores que poderão ser aproveitados. E entre eles, claro, o Wanderson é uma das apostas que tem a direção do Grêmio Porto-Alegrense. Então, o Grêmio nesse momento está dividido entre o que pensa o treinador e o que pensam alguns dirigentes. Essa divisão é boa, dá para discutir. Discutir dentro do futebol, ter convicção, sempre é muito bom. Às vezes se acerta, às vezes se erra, mas não pode ter a predominância de uma única opinião. Isso não é bom. E o Grêmio parece que andava assim com as opiniões do Renato. Nesse momento, o Grêmio quer discutir melhor. Acho que é um avanço bem importante e poderá dar bons frutos para o Grêmio Porto-Alegrense. Então é isso, Felipe Gamba. Daqui a pouco eu tô no sala de redação, tá legal? Tchau pra ti. Valeu, obrigado, Pedro. Bom, Rodrigo Oliveira, a direção do Grêmio nega com veemência o interesse na contratação do Rafinha, né, Rodrigo? Isso, segundo a direção do Grêmio, o jogador não está e nunca esteve nos planos do clube para a próxima temporada. Quem está nos planos é o volante Jailson. Ele pertence ao Dalian da China, está no Brasil e se o clube decidir emprestar o jogador, o Grêmio vai fazer uma proposta. Rafael Gomes, uma última informação de Internacional, Rafael. Paulo Guerreiro pode ser titular contra o Novo Hamburgo. Carlos Palacios pode ser anunciado a qualquer momento. Muito bem, obrigado, Rafael, Rodrigo, Valéria, Guerrinha, obrigado pela presença. Bom sala na sequência, bom final de semana, Guerra. Igual, bom fim de semana para todo mundo. Valeu, obrigado, Guerrinha. Vem aí na sequência o correspondente Ipiranga. Tenham todos uma ótima tarde de sexta-feira. Bom final de semana. Tchau.